get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, fly from the end. So I'm full speed ahead. Full speed ahead. Full speed ahead. I've been staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, fly from the end. So I'm full speed ahead. Full speed ahead. Olá, guidãozeiros, tudo beleza? Como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo, e esse vídeo é isso mesmo, para quem não conhece, é o elevado João Goulart. Onde fica este elevado? Onde fica esta via pública? Essa via, galera, ela liga ali a região ali próximo da Barra Funda e vai até a Consolação. E uma eternidade, uma vida inteira, durante as minhas aulas, principalmente quando chegava no período do regime militar, eu sempre me dirigia a ele como elevado Costa e Silva, vulgo Minhocão, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse pedal aí, como é que foi, e a gente vai dividir isso em 3 fases, em 3 momentos. Num primeiro momento, a gente vai caracterizar essa ideia do nome propriamente dito, né? Por que teve esse nome chamado Elevado Costa e Silva e de repente se transformou em João Goulart? Qual é essa questão que traz por trás disso? Uma questão até historiográfica, enfim, bem bacana, que dá para falar sobre. Em um segundo momento, eu vou falar sobre a ideia da construção em si, né? Porque a construção, ela veio com o intuito de melhorar o trânsito na cidade de São Paulo, mas será que hoje em dia ele tem o mesmo critério? Será que ele tem o mesmo propósito? As coisas mudam, as coisas evoluem, enfim. E o terceiro momento, uma coisa que chamou muito atenção durante o pedal foram justamente os murais, os grafites que existem aí durante o trajeto do Minhocão, em cima do elevado, né, dos prédios em volta ao entorno. Bom, vamos lá. Sempre quando eu me dirigia, sempre quando eu passava isso nas aulas para os alunos falando sobre o Costa e Silva, né, no período chamado regime militar, eu sempre me dirigia a palavra, eu sempre caracterizava que existia um elevado Costa e Silva. Mas isso acabou mudando o nome. Quem foi Costa e Silva, né? Foi um dos presidentes militares que teve no Brasil. E um do momento que ele colocou foi justamente o AI-5. Censura, enfim, todo aquele propósito que rolou no regime militar na década de 60 e terminou na década de 80. No governo de Fernando Haddad, isso eu fui fazer a pesquisa, isso acabou trocando o nome para um presidente que sofreu o golpe militar, que foi o último presidente populista que a gente teve no período da democracia.
que era o presidente chamado João Goulart. E isso está vindo com uma tendência muito grande. As pessoas estão reformulando o nome, né? Estão pensando, estudando, pensando em nome de monumento, como por exemplo Borba Gato, Fernão Dias, que foi bandeirante, etc. Então está tendo justamente esse propósito, ok? Agora, por que tem o nome de um cara que era do período do regime militar? Justamente, não só ele, né, mas como Fernão Dias, Borba Gato, entre outros aí, eles vieram num período da historiografia brasileira que mostrava justamente a voz dos vencedores, né? Então essa galera, ela tinha força durante a década de 70. Década de 70, década de 60, enfim. E aí a gente não reformula, né? Não tem um pensamento mais daquele tempo antigo, enfim, da década de 60, e a galera tá começando a pensar quem é esses caras, quem foram eles. Agora dá para trocar o nome? A gente pode trocar, o meu pensamento é esse. Eu posso colocar o nome de um cara, João Goulart, eu posso permanecer o nome de um Elevado Costa e Silva, mas eu preciso mostrar justamente quem é esse cara, quem foi ele, o que fez, coloca lá do lado o históricozinho desse cara, coloca lá o nomezinho, quem foi Fernão Dias, quem foi Borba Gato. Então a gente precisa começar a repensar sobre esses caras, não simplesmente apagar a existência deles. Eles existiram, tá? Mas enfim, o Elevado Costa e Silva hoje vira, hoje não, faz um certo tempo, vira Elevado João Goulart, vulgo Minhocão. O segundo momento é justamente uma parte mais urbanística, digamos assim, né? O que a gente vai fazer com esse elevado? Já existiu um propósito muito grande, se era para construir parque, se era para destruir esse elevado, enfim, mas é uma especulação imobiliária muito grande durante todo aquele terreno do que eu acabei falando para vocês, aqueles 2 pontos, da Consolação até a região ali próximo da Barra Funda. E a cidade, ela vai andando em movimento. Para a gente citar um exemplo disso bem bacana, a gente dá para perceber o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, os Arcos da Lapa, né? Os Arcos da Lapa, eles vieram com um propósito, e isso veio também inspirado na Roma, de locomover água de um ponto ao outro. Só que a sociedade cresce e se desenvolve. E aí o que a gente precisa fazer é colocar o bondinho em cima. Então ele acabou construindo também uma via pública. Então, de domingo, por exemplo, o Elevado João Goulart é aberto ao público. Então ele está sendo reformulado conforme o contexto histórico. Então essa parte urbanística, ele vai andando conforme a história vai mandando aí. Beleza? Nosso terceiro momento, vamos falar dessa parte mais urbanística. Aí é uma visão que eu tive, não tem, enfim, nenhum teórico por trás disso, que foi bem bacana, que eu acabei pensando e refletindo. Enfim, eu conheci esse lugar no pedal, digamos assim, com um coordenador, um amigo meu chamado Rodrigo, e ele pedalou comigo num dia, justamente foi no começo da Sé, na Sé que eu gravei isso, então a gente foi até ali a Consolação, e eu reparei uma coisa muito legal, assim, quando a gente passa justamente de carro, a gente não consegue observar o que está no entorno, né, o que está em volta, e a bicicleta, ele dá essa abertura pra gente, a gente começar a observar justamente o que está em volta. Então, durante o pedal aí, eu percebi que existe muito grafite, muito bonito, existe muitas frases muito bacanas, assim, e que vale a pena ver com calma. E quem pode oferecer isso pra gente, justamente é só a bicicleta, porque carro, como eu falei isso no histórico até do canal do YouTube, na descrição, o carro é simplesmente um filme que passa rápido. Agora na bicicleta isso é muito mais devagar, você consegue observar as coisas com mais detalhes, com mais riqueza de detalhe, você para, você observa.
Eu captei algumas imagens, né? Algumas circulei aí que vocês vão observar durante o pedal, algumas imagens, mas tem muito mais, gente, tem muito mais mesmo. Isso vale a pena fazer esse passeio aos domingos. Abre às 8 horas da manhã e eu não lembro a hora que fecha, não lembro se era às 20 horas, enfim. Acredito que não, até um pouco mais cedo, mas vale a pena fazer esse pedal, ok? Muito obrigado por mais um vídeo e até mais, guidãozeiros!